O desejado de todas as nações. Capítulo 59. Os sacerdotes tramam. Este capítulo se baseia em João, capítulo 11, versos 47 a 54. Betânia ficava tão próximo de Jerusalém que as notícias da ressurreição de Lázaro foram dentro em pouco levadas à cidade. Por intermédio de espias que tinham testemunhado o milagre, os príncipes judaicos logo ficaram de posse dos fatos. Convocou-se imediatamente uma reunião no Sinédrio para decidir o que se deveria fazer. Cristo tornara agora plenamente manifesto seu domínio sobre a morte e a sepultura. Aquele poderoso milagre era a suprema prova dada por Deus aos homens de que ele enviara seu Filho ao mundo para sua salvação. Era uma demonstração de poder divino suficiente para convencer todo espírito que se achasse sob o controle da razão e de uma consciência esclarecida. Muitos dos que assistiram à ressurreição de Lázaro foram levados a crer em Jesus. O ódio dos sacerdotes por ele, no entanto, intensificou-se com isso. Haviam rejeitado todos os sinais menores de sua divindade e não ficariam senão enfurecidos ante esse novo milagre. O morto fora ressuscitado em pleno dia e perante multidão de testemunhas. Nenhum artifício poderia explicar essa demonstração, e exatamente por isso se tornou mais implacável ainda a inimizade dos sacerdotes. Mais que nunca, estavam decididos a pôr termo à obra de Cristo. Os saduceus, conquanto não fossem favoráveis a Cristo, não se mostravam tão malignos para com ele como os fariseus. Seu ódio não era tão feroz. Agora, porém, ficaram inteiramente alarmados. Não criam na ressurreição dos mortos. Engendrando a falsamente chamada ciência, haviam raciocinado que seria impossível vivificar um morto. Mas por algumas palavras de Cristo, fora deitada por terra a sua teoria. Revelava-se assim sua ignorância tanto das Escrituras como do poder de Deus. Não viam possibilidade de remover a impressão causada no povo pelo milagre. Como poderiam ser os homens desviados daquele que prevalecera em arrebatar ao sepulcro o morto? Puseram-se em circulação mentirosas versões, mas não se podia negar o milagre, e como lhe contrabalançar o efeito, não o sabiam eles. Até então, não haviam os saduceus animado o plano de condenar Cristo à morte, mas depois da ressurreição de Lázaro, assentaram que só por sua morte poderiam deter suas destemidas acusações contra eles. Os fariseus acreditavam na ressurreição e não podiam deixar de ver que esse milagre era uma prova de que se achava entre eles o Messias. Mas tinham-se sempre oposto à obra de Jesus. Desde o princípio o aborreceram por lhes expor as pretensões hipócritas. Removera a capa de rigorosos ritos sob que se ocultava sua deformidade moral. A religião pura por ele ensinada condenara-lhes a vazia profissão de piedade. Tinham sede de se vingar dele por suas incisivas repreensões. Haviam tentado provocá-lo a dizer ou fazer qualquer coisa que lhes proporcionasse ocasião de o condenar. Várias vezes quiseram apedrejá-lo, mas ele se retirara calmamente e haviam-no perdido de vista. Os milagres por ele operados no sábado foram todos para alívio dos aflitos, mas os fariseus procuraram condená-lo como transgressor do sábado. Buscaram incitar contra ele os herodianos. Apresentavam Jesus como querendo estabelecer um reino rival e consultavam com eles como o haviam de matar. Para incitar os romanos contra Jesus, faziam parecer que tentasse subverter-lhes a autoridade. Tentaram todos os pretextos para cercear-lhe a influência sobre o povo, mas até então suas tentativas haviam sido derrotadas. As multidões que testemunhavam suas obras de misericórdia
e lhe ouviam os puros e santos ensinos, sabiam que estes não eram atos e palavras de um violador do sábado ou de um blasfemo. Os próprios oficiais enviados pelos fariseus foram tão influenciados por suas palavras que não puderam deitar nele as mãos. Em desespero, os judeus afinal decretaram que todo aquele que professasse fé em Jesus fosse expulso da sinagoga. Assim, quando os sacerdotes, os príncipes e anciãos se reuniram em consulta, era seu deliberado propósito fazer silenciar aquele que realizava obras tão maravilhosas que causavam a admiração de todos. Os fariseus e seduceus uniram-se mais que nunca. Separados até ali, unificaram-se em sua oposição a Cristo. Em concílios anteriores, Nicodemos e José impediram a condenação de Jesus e por isso não foram então convidados. Achavam-se presentes nesse concílio outros homens influentes que criam em Jesus, mas sua influência não prevaleceu absolutamente contra os malignos fariseus. Todavia, os membros do conselho não estavam todos de acordo. O sinédrio não era, por esse tempo, uma assembleia geral. Existia apenas por tolerância. Alguns dentre eles punham em dúvida a conveniência da condenação de Cristo à morte. Temiam que isso excitasse uma insurreição entre o povo, fazendo com que os romanos negassem posteriormente certos favores ao sacerdócio e lhes retirassem o poder que ainda mantinham. Os saduceus uniam-se no ódio contra Jesus, todavia inclinavam-se à prudência nos passos a dar, temendo que os romanos os privassem de sua elevada posição. Nesse conselho, reunido para planejar a morte de Cristo, achava-se presente a testemunha que ouvira as jactanciosas palavras de Nabucodonosor, que testemunhara o idólatra festim de Belsassar, que presenciara em Nazaré a declaração de Cristo de ser o ungido. Essa testemunha impressionava então os príncipes quanto à obra que estavam realizando. Acontecimentos da vida de Cristo ergueram-se diante deles com uma nitidez que os alarmou. Lembraram-se da cena do templo, quando Jesus, então criança de 12 anos, se achava perante os instruídos doutores da lei, fazendo-lhes perguntas à vista das quais ficavam admirados. O milagre ora realizado dava testemunho de que Jesus não era senão o Filho de Deus. Qual relâmpago surgiram-lhes no espírito, em seu verdadeiro significado, as Escrituras do Velho Testamento com relação a Cristo. Perplexos e turbados, indagaram os príncipes: que faremos? Houve divisão no concílio. Sob a impressão do Espírito Santo, os sacerdotes e príncipes não puderam banir a convicção de estar combatendo contra Deus. Ao achar-se o concílio no auge da perplexidade, ergueu-se Caifás, o sumo sacerdote. Caifás era homem orgulhoso e cruel, dominador e intolerante. Havia entre suas ligações de famílias saduceus orgulhosos, ousados, resolutos, cheios de ambição e crueldade, o que ocultavam sob o manto de pretendida justiça. Caifás estudara as profecias e, conquanto ignorante de sua real significação, declarou com grande segurança e autoridade: Vós nada sabeis nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Ainda que Jesus fosse inocente, insistia o sumo sacerdote, deveria ser afastado do caminho. Ele era perturbador, arrastando o povo após si e diminuindo a autoridade dos principais. Era apenas um. Melhor seria morrer ele que enfraquecer-se a autoridade dos príncipes. Se o povo perdesse a confiança em seus chefes, estaria destruído o poder nacional. Caifás argumentava que, depois desse milagre, os seguidores de Cristo seriam capazes de revoltar-se. Virão então os romanos, disse ele,
e fecharão nosso templo e abolirão nossas leis, destruindo-nos como nação. Que vale a vida desse Galileu quando comparada com a do povo? Se ele é um obstáculo ao bem-estar de Israel, não é prestar a Deus um serviço removê-lo daí? É melhor que um homem pereça do que ser destruída toda a nação. Declarando que um homem devia morrer pelo povo, mostrava a Caifás certo conhecimento das profecias, se bem que muito limitado. João, porém, ao narrar esta cena, toma a profecia apresentando seu vasto e profundo significado. Diz: "E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos." Quão cegamente reconheceu o soberbo Caifás a missão do Salvador! Nos lábios de Caifás tornava-se mentira essa preciosíssima verdade. A política por ele defendida baseava-se num princípio tomado emprestado ao paganismo. Entre os gentios, a vaga consciência de que alguém devia morrer pela humanidade levara à oferta de sacrifícios humanos. Assim propunha Caifás, pelo sacrifício de Cristo, salvar o povo culpado não da transgressão, mas na transgressão, a fim de que pudessem continuar em pecado. E por seu raciocínio pensava reduzir ao silêncio os que ousavam dizer que até então coisa alguma digna de morte se achara em Jesus. Nesse conselho experimentaram os inimigos de Cristo profunda convicção. O Espírito Santo lhes impressionara a mente, mas Satanás esforçou-se por conquistar o domínio sobre ela. Insistiu em lhes pôr diante as ofensas que haviam sofrido por causa de Cristo. Quão pouco honrara ele sua justiça! Apresentava uma justiça incomparavelmente superior, a qual deviam possuir todos quantos quisessem ser filhos de Deus. Sem dar nenhuma atenção às suas formalidades e cerimônias, animar o pecador a dirigir-se diretamente a Deus como a um misericordioso Pai e a falar-lhe de suas necessidades. Assim, na opinião deles, Jesus pusera à margem o sacerdócio, recusara-se a reconhecer a teologia das escolas dos rabis, expusera as más práticas dos sacerdotes e danificaria de maneira irreparável sua influência. Prejudicara o efeito de suas máximas e tradições, declarando que, a despeito de tornarem estritamente obrigatória a lei ritual, faziam vã a lei divina. Tudo isso Satanás lhes apresentou então ao Espírito. O diabo disse-lhes que, a fim de manterem sua autoridade, precisavam matar Jesus. Seguiram esse conselho. O fato de que pudessem perder então o poder que exerciam era, julgavam, motivo suficiente para chegar a uma decisão. Com exceção de alguns que não ousaram manifestar suas ideias, o Sinédrio recebeu as palavras de Caifás como palavras de Deus. O concílio sentiu-se aliviado, cessou a contenda. Resolveram condenar Cristo à morte na primeira oportunidade favorável. Rejeitando a prova da divindade de Jesus, encerraram-se esses sacerdotes e príncipes em trevas impenetráveis. Ficaram inteiramente sob o domínio de Satanás, para ser por ele precipitados no abismo da eterna ruína. Todavia, tal era o engano deles que se sentiam bem satisfeitos consigo mesmos. Consideravam-se patriotas em busca da salvação nacional. Não obstante, temia o Sinédrio tomar medidas enérgicas contra Jesus, não se exaltasse o povo e a violência contra ele premeditada viesse a cair sobre eles próprios. Por isso retardou o conselho a execução da sentença que proferira. O Salvador compreendeu a trama dos sacerdotes. Sabia que ansiavam removê-lo e em breve se realizaria seu propósito. Não lhe competia, no entanto, precipitar a crise e retirou-se daquela região, levando consigo os discípulos. Assim, por seu próprio exemplo, reforçava Jesus as instruções que a eles dera.
Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Havia um vasto campo em que trabalhar pela salvação de almas, e a menos que o exigisse a lealdade para com ele, não deveriam os servos do Senhor arriscar a vida. Jesus dera então ao mundo 3 anos de público labor. Achava-se diante deles seu exemplo de abnegação e desinteressada beneficência. Era de todos conhecido sua vida de pureza, sofrimento e devoção. Todavia, esse breve período de 3 anos era o máximo que o mundo podia suportar à presença do Redentor. Sua vida fora de perseguição e insulto, expulso de Belém por um rei invejoso, rejeitado por seu próprio povo em Nazaré, condenado sem causa à morte em Jerusalém, Jesus, com seus poucos seguidores fiéis, encontrou temporário asilo numa cidade estranha. Aquele que sempre era tocado pela miséria humana, que curava os enfermos, restituía a vista aos cegos, o ouvido aos surdos e a fala aos mudos, que alimentava os famintos e confortava os contristados, foi expulso dentre o povo por cuja salvação trabalhara. Aquele que caminhara sobre ondas revoltas e com uma palavra impusera silêncio ao seu furioso bramido, que expulsara demônios que, ao saírem, o reconheciam como o Filho de Deus, que interrompera o sono dos mortos, que prendia milhares por suas palavras de sabedoria, não pôde alcançar o coração dos que estavam cegos pelos preconceitos e o ódio, e obstinadamente rejeitavam a luz.